Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, olha só, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha a pergunta que Tiago e João fazem para Jesus. Senhor, já que esse povo aqui rejeitou, não quer que você aqui, você quer que a gente faça uma oração aqui, uma oração forte, uma oração de poder, para que desça fogo do céu para consumir, ou seja, matar todo esse povo aqui? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio destruir as almas ou a vida dos homens, mas para salvá-las. Você pode dizer amém para essa palavra? Pai, graças te damos pela tua palavra, ela é eterna, ela é viva, ela é imutável, e ela revela quem o Senhor é, o seu caráter e o seu modo de agir. Abra o nosso entendimento para a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite é uma pergunta que eu quero lançar para você. O tema é: Deus realmente vai destruir o Rio de Janeiro? Irmãos, está rolando nas mídias sociais, WhatsApp principalmente, YouTube, uma profecia, preste atenção nisso, está sendo muito divulgado isso. Uma profecia que está afirmando que ocorrerá uma catástrofe no Rio de Janeiro, vindo da parte de Deus. Só por curiosidade, quem já ouviu esse negócio? Deixa eu ver. Muitos de vocês já ouviram. Então essa profecia, ela está rolando por aí. Está sendo dito, está sendo encaminhado aí para os grupos de WhatsApp. Você pode entrar no YouTube, você vai ver lá vídeos de pessoas que relatam sonhos dentro dessa profecia. E eu recebi, num primeiro momento, eu não dei importância. Falei, não vou ouvir isso não. Mas algo começou a me incomodar. Falei, não, eu vou ouvir para saber o que está sendo dito. Porque muita gente está ouvindo isso. Então eu quero destacar para você, quero que você ouça, eu quero que você preste muita atenção, algumas declarações que essas pessoas que estão contando esses sonhos como vindo de Deus, como uma revelação de Deus, ou seja, como uma profecia, estão afirmando. Então, por exemplo, uma das frases que eu quero destacar: o Senhor está mandando os anjos recolher os escolhidos, pois até os escolhidos estão correndo perigo. Essa é a primeira frase que eu destaco dentro dessa profecia. Quando esse pessoal fala que Deus está recolhendo, significa que Deus está matando. Porque para eles, Deus recolher é Deus matar. Então, estão afirmando que vai acontecer uma catástrofe tão terrível no estado do Rio de Janeiro, tão terrível, que Deus já está trabalhando antes, está matando alguns servos dele, já está mandando logo para o céu, para não ter que passar por isso aqui na terra. Outra frase que eu achei interessante, para não usar um outro termo, está assim: Deus vai despertar os fenômenos da natureza. Deus vai despertar a fúria do mar. Outra frase, olha só, o mar, irmãos, isso aqui eu estou falando, eu não inventei isso aqui não, tá? A tal profecia é que diz isso aqui. O mar vai engolir a metade do Rio de Janeiro.
Aí diz assim, aí a pessoa complementa, Deus está enfurecido. Outra frase interessante, as águas vão invadir todo o litoral brasileiro, ou seja, começa só com o Rio de Janeiro. Aí eu acho que Deus ficou tão bravo que foi lá para o litoral logo. Aí a pessoa orienta o seguinte, não passem férias no litoral. Tadinho de Rio das Ostras, né, gente? Os irmãos do comércio aí que ficam esperando o verão para vir os turistas. O pessoal vai, ó. Olha só, não passem férias no litoral. Deus está enojado do Brasil. É a profecia. Eu não estou dizendo que não sou eu que estou dizendo. Olha essa aqui, meu irmão. Eu vi o Cristo Redentor somente com os braços para fora. Irmão, se as águas cobrirem o Cristo Redentor, ao ponto de só ficar os braços para fora, acabou Ponte Rio-Niterói. Acabou. Acabou a cidade de Niterói. Rio das Ostras já era, meu irmão. Já era. Imagina nós aqui. Não adianta nem subir, meu irmão. Não adianta, já era, acabou. Se despede, pega um fôlego e vai soltando devagarinho para morrer devagar. Porque parece aquela cena de filme. Né? Aqueles filmes apocalípticos. Que começa o filme, você vê lá na praia, no mar, só a cabeça da Estátua da Liberdade. Aí diz assim, a sentença não pode ser mudada. É só uma questão de tempo para ocorrer. Aí ele continua. Deus vai recolher seus filhos. Ó, o tal do recolher de novo. Vamos ouvir sobre muitos velórios de homens de Deus. Eu quero declarar que na Igreja Batista Ebenezer nós não vamos ouvir velório de ninguém. É todo mundo ficar bem vivo aqui. Irmãos, o problema dessas profecias é que elas distorcem o caráter de Deus. Elas sempre colocam o Deus como aquele que vai matar. Eu não teria problema nenhum de acreditar nessa profecia se dissesse assim, olha, Deus está revelando que o diabo está fazendo algo, que ele vai matar muita gente no Brasil através das águas. Aí eu acreditava. Porque a Bíblia diz que quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Então o problema de profecias como essa, palavras como essa, é que elas distorcem o caráter de Deus. E aí eu gostaria que nós voltássemos para o texto que a gente leu inicialmente, Lucas capítulo 9. Queria que você voltasse comigo para lá. Então o que a gente vê aqui? Eu vou fazendo um resumo aqui para vocês. Do versículo 51 ao versículo 53, Jesus, ele percebe em seu espírito que os seus dias estão chegando ao fim aqui na terra, para ele consumar a obra de salvação. Ele precisava ir a Jerusalém. E no caminho que ele estava indo para Jerusalém, ele passava por uma aldeia de samaritanos. E você já sabe, já ouviu pregações que falam sobre isso. Samaritanos e judeus não se dão bem. Existe ali uma questão racial, existe ali um bloqueio cultural entre eles. Então aqueles samaritanos, eles rejeitaram a Jesus. Diga comigo, os samaritanos rejeitaram Jesus. Diga de novo mais forte, os samaritanos
rejeitaram a Jesus. E aí, irmãos, por causa dessa rejeição, no versículo 54, diz que Tiago e João, eles tomaram as dores de Jesus, não gostaram não. Eles ficaram, Jesus mesmo parece que não deu nem bola para aquilo. Mas Tiago e João ficaram por conta. Ficaram. Aí eles, olha só a proposta deles, olha a proposta deles, preste atenção nisso. Eles chegam para Jesus, mais ou menos assim, Jesus, é o seguinte, esse pessoal aqui te rejeitou, esse pessoal aqui não quer nada contigo, esse pessoal aqui disse não para você. Deixa a gente fazer uma oração para que Deus mande fogo do céu e mate todo mundo aqui. O desejo deles era ver Deus matar todo mundo. Era ver sangue nos olhos. Era matar. Por quê, irmãos? Por quê? Que eles queriam que os samaritanos morressem. Porque os samaritanos fizeram o quê? Não, vamos lá, fala forte. Rejeitaram Jesus. Agora, será que Jesus segue essa lógica? Todo mundo que rejeita ele tem que morrer. Pum, fogo, água, labareda, pá. Então vamos ver aqui, versículo 54. Senhor, queres? Uau! Que mande... Ele nem fala assim, Senhor, não queres que a gente peça? Não, quer que a gente mande. E descer fogo do céu para os e não era nem para causar umas queimaduras, não, era para consumir mesmo. O propósito era matar. A intenção de Tiago e João é que ocorresse um fenômeno da natureza ali, que matasse todo aquele pessoal. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. Agora vamos ver aqui qual é a posição de Jesus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Veja, Jesus repreendeu. Sabe o que é? O que acontece aqui? Jesus não concorda com a lógica do pensamento deles. Jesus não concorda com o pensamento deles, com a lógica, com o raciocínio deles. Ou seja, quem te rejeita, a gente manda fogo. Quem te rejeita, vai ser destruído. Vão matar logo. Aí Jesus fala o quê? Versículo 56. Não, versículo 55, ele volta, repreende eles dizendo: vós não sabeis de que espíritos sois. Eles não sabem. Não é assim que eu faço, não. Não é assim que eu trabalho, não. Não é assim que eu ajo, não. Não é assim que eu faço as coisas, não. Aí o versículo 56, Jesus fala assim: pois o Filho do Homem não veio para... Mas pois o Filho do Homem não veio para... O Filho do Homem não veio para... destruir. Então diga bem alto, bem forte: Jesus não veio para destruir. Diga de novo, as pessoas podem até rejeitá-lo, mas ele não quer a destruição delas. Jesus não é o destruidor, ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E nesse versículo 56, a palavra-chave ali é a palavra destruir. Porque Jesus fala assim, ó, eu não vim para destruir. Agora, irmãos, lá em João, capítulo 10, no versículo 10, Jesus revela para nós quem é que veio para destruir. O que os discípulos, irmãos, entenda isso. O pensamento, a lógica dos discípulos era uma lógica maligna, diabólica.
Não era uma lógica divina. Eles não sabiam ainda naquele momento pensar como Deus pensa. Eles ainda, naquele momento, eles estavam pensando como o diabo pensa. Porque o diabo é o destruidor. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala, olha, eu não vim destruir as pessoas. Eu não vim causar fenômenos que destruam vidas. Eu vim salvar as pessoas. Diga assim, Jesus não veio destruir pessoas, diga. Diga, Jesus veio salvar pessoas. Então, a proposta dos discípulos é que fosse causado um fenômeno natural, um fenômeno algum ali, vindo da parte de Deus, vindo do céu, para fazer o quê? Matar todo mundo. Por quê? Porque eles rejeitaram. Mas você percebe, queridos, que Jesus, ele não concorda com esse pensamento. Ele não age de acordo com essa lógica. Sabe por quê? Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Diga comigo, Pai das luzes. Irmãos, agora está se aproximando do final do ano. Vai na televisão um monte de pai não sei do que para dar as previsões. Pai de não sei do que, não sei o que, previu que 2017. Você conhece Pai das Luzes? Ele tem previsões também. Ele previu que 2017 vai ser um ano de vida e vida em abundância. Na previsão do Pai das Luzes, você vai poder em 2017 tudo daquele que te fortalece. Na previsão do Pai das Luzes 2017, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, meu querido. Na previsão do Pai das Luzes 2017, misericórdia e bondade vão te acompanhar todos os dias da tua vida. Então, queridos, nós não podemos crer numa profecia como essa. E veja, eu não estou dizendo que as pessoas que estavam falando estão do diabo, não é isso. A Bíblia diz que profecia tem que ser julgada. Eu posso não julgar a pessoa, mas o conteúdo eu posso. Aliás, eu até vi muita sinceridade naquelas pessoas que estavam falando. Elas estavam realmente acreditando naquilo. Você vê até uma certa angústia e sofrimento neles, por causa do que eles estavam falando. Mas olha só, irmãos, Romanos capítulo 5, abra lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 8. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Irmão, Jesus, quando ele morreu por você, você era um pecador, você não ia na Bíblia, você não ia na igreja, você não lia a Bíblia, você não orava, você não jejuava, você não confessava a palavra, você não era dizimista, você não era ofertante, e ainda assim ele já tinha morrido por você. Agora continua, vamos continuar aqui. Logo, muito mais agora, que sendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho,
muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Segunda Coríntios capítulo 5, vai lá por favor. Segunda Coríntios capítulo 5. Preciso que você acompanhe esses versículos comigo. Porque hoje é uma mensagem explicativa. Para que você não fique sendo levado por esses ventos de doutrina. Para que essas profecias não apavorem, não tirem a tua paz. E eu falei hoje de manhã, vou falar, irmãos, agora só de birra eu vou na praia todo dia. Não vai no litoral não, deixa a praia todinha, só para mim, eu curto ela sozinho. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério do que, gente? Mais alto, qual é o ministério da igreja hoje? Irmãos, o ministério da igreja não é mais um ministério de condenação. Não é um ministério de dizer para as pessoas, Deus vai te destruir. Deus vai jogar, Deus vai mandar as águas, vai despertar o fenômeno da natureza e vai matar todos os cariocas. Esse não é o ministério da igreja. O ministério da igreja na terra hoje é o ministério de reconciliar o homem com Deus. E olha só o que ele diz aqui, continuando, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Irmãos, meus queridos, ouçam isso. O mundo não sabe, não reconhece e não recebe. Mas em Jesus, o mundo já está reconciliado com Deus. Ele só precisa ouvir essa pregação, crer e receber. Já está tudo pronto. Por quê? Porque a ira de Deus foi derramada, descarregada em Jesus, para que o mundo pudesse ser reconciliado com Deus. Aí ele diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora veja a parte final. Não lhes imputando o quê? Não lhes imputando o quê? Olha na sua Bíblia aí, irmãos. Os pecados. Ou seja, Deus, ele não estava levando em conta os pecados do mundo. Não é só de algumas pessoas, não. Quando a Bíblia fala do mundo, ela se refere às gerações passadas, à geração presente e às gerações futuras. O pecado do mundo, do universo, de todos os habitantes do planeta Terra, que já passaram, que estão passando, que vão passar, todos os pecados já foram devidamente punidos, castigados em Jesus. E o versículo diz, e pôs em nós, diga assim, e pôs em mim, diga, a palavra da reconciliação. Então qual é a palavra que a igreja dá para o mundo hoje? É uma palavra de reconciliação. É uma palavra, querida, não de que vai destruir, porque Deus está enojado, que Deus está enfurecido, que Deus perdeu a paciência. A palavra que nós temos que dar é o seguinte, olha, Jesus foi devidamente castigado para que hoje você se reconcilie com Deus. Agora, eu acho muito interessante, importante nessa noite, debaixo dessa palavra que nós estamos dando, será que Deus vai realmente destruir o Rio de Janeiro? Será que essa profecia ela veio de Deus? Eu acho que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Diga comigo, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então, se você quer conhecer Deus, você tem que olhar para Jesus.
E aí, irmãos, eu quero fazer, eu acho que é muito importante nessa noite, eu e você observarmos na Bíblia, como é que Jesus se relacionou com os fenômenos da natureza. Marcos capítulo 4. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo... Geralmente, nas Bíblias, essa parte tem um título em cima. Qual é o título que está na sua Bíblia? Fala alto aí para mim. Jesus faz o quê? O quê? A tempestade. Jesus faz o quê com a tempestade, gente? Ué, ele não provoca, não? Ele não desperta, não? Peraí, a profecia diz que Deus vai despertar a natureza, mas a Bíblia diz que Jesus faz o quê com a natureza? Agora você vai ficar com a profecia ou com a Bíblia? Mas vamos ler. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O que Jesus falou aí de igreja? Fala bem forte. Passemos para outra margem. Versículo 36. E ele despedindo, olha só, então Jesus falou, passemos. Na hora que Jesus falou que passemos para outra margem, eu pergunto para você, qual era a vontade de Deus? Que eles morressem no meio do caminho? Qual era a vontade de Deus? Então tá bom. E eles, tendo despedido a multidão, levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, versículo 37. Levantou-se o que, irmãos? Grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Irmãos, vamos lá. Qual era a consequência natural aqui? Eles iam afundar, e afundando eles iam. Agora, irmãos, olhe para mim, minha igreja, por favor. No início do texto, versículo 35, o que Jesus falou para eles? Passemos para outra margem. No meio, um grande temporal de vento, querendo matar eles. Será que esse temporal veio de Deus? Não. Ué, Deus fala que quer que eles passem, agora Deus no meio mata? Aí vamos continuar. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas? Olha que pergunta. Não te importas? Você não se preocupa? Não é importante para você se a gente vai morrer ou não vai morrer aqui? Quer dizer, a gente vai morrer aqui e o Senhor vai ficar aí dormindo? É como se eles estivessem perguntando assim: você não se importa com o fato da gente morrer com este fenômeno da natureza que está acontecendo aqui? E aí, irmãos, no versículo 39, diz assim: e ele, Jesus, despertando, quando Jesus despertou, o que ele fez? Lê aí, alto. Ele repreendeu o vento e que mais? Uau! Ele repreende o vento e fala com o mar. Aí ele fala o quê? Era para ter matado mais rápido, estão demorando demais, mata logo. Eu despertei vocês para a ira de Deus cair nesses meninos aqui. É isso, irmãos. Ele repreende o vento. Ele fala com o mar. O que ele fala? Acalma-te. Então, como é que Jesus se relacionou com os fenômenos da natureza? Acalmando. Nunca, jamais provocando. Jesus nunca provocou tempestade, furacão, tsunami, terremoto, maremoto, deslizamento de terra.
para matar, para destruir, para castigar. A reação de Jesus responde para mim e para você se ele se importa ou não. Será, irmãos, que Jesus não se importa? Deus não está se importando com milhares de vidas que moram no estado do Rio de Janeiro e que, de acordo com essa profecia, vão morrer a tal ponto que o exército brasileiro não vai conseguir dar conta. É o que está dito lá na profecia. Será que Deus não está nem aí para isso? Que Deus está enojado, porque eles não clamam. Irmãos, quanta igreja evangélica tem no estado do Rio de Janeiro, que prega a palavra, que evangeliza, que faz obra social, que está aí crescendo, está evangelizando, está ganhando. Será que Deus não se importa com isso, não? Ou seja, Deus pega e fala assim, ó, Igreja Batista Ebenezer, vocês saem lá do Palmital, vem aqui para a avenida, que daqui a pouquinho eu vou mandar as águas para matar todo mundo. Eu quero que você entenda que essa profecia, ela não se sustenta diante do confronto com a palavra. Se ela não se sustenta diante do confronto com a palavra, eu quero te falar algo bem claro. Não precise ter medo em acreditar nisso. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, acalma-te, emudece. Aí veja, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, agora veja, porque o versículo 40 é muito importante. Então lhes disse, ó, ele fala com o vento, ele fala com o mar, mas depois ele se dirige aos discípulos. E ele fala assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus estava dizendo para eles que diante de um fenômeno agressivo da natureza, eles tinham que ter agido como Jesus agiu. Já era para os discípulos ter entendido aquela altura do campeonato, que eles podiam usar a fé deles para parar aquele fenômeno. Não, vocês não estão entendendo. Nós podemos usar a nossa fé para parar fenômenos destruidores da natureza. Porque quando Deus criou o homem lá em Gênesis, Deus deixou muito claro, domine. Então aqui na terra o homem é o dominador. Nós podemos dominar. Versículo 41 diz assim, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora veja, o vento e o mar lhe obedecem para fazer o quê? Para se acalmar. Tem aquele hino antigo que fala assim, as ondas atendem ao seu mandar, sossegar. Seja o encapelado mal, a ira dos homens do gênio. E as... feitos. Aí fala assim, pois todos ouvem mandar o quê? Sossegar, sossegar. Cristo para salvar. E acabou tudo ali, irmãos. Houve bonança. Houve paz. Então, eu queria dar 3 conselhos simples, rápido e direto para vocês.
em relação a essas profecias. Porque, irmãos, vai chegando o final do ano, aí começa. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano vem. Aí vem as profecias. Porque não é só lá fora não, dos pais, como eu falei não. Irmão, porque na igreja evangélica tem tanto profeta da desgraça. Não, eu estou falando sério. Esses profetas aí só profetizam desgraça, destruição, morte, que Deus vai matar, vai cortar no meio, vai... Eu falo isso, irmão. Eu fico com as profecias bíblicas. Agora, vai haver um dia que Deus vai recolher os filhos dele? Vai. E esse dia é chamado de arrebatamento. Ele vai recolher os filhos mesmo. Mas não com morte e destruição. Quando a igreja for arrebatada, for tirada da terra, aí sim, o governo de Satanás vai alcançar o seu auge. Vai alcançar o seu auge na terra. Vai haver 7 anos de grande tribulação. Terrível. Terrível vai ser a vida aqui na terra. O nível de destruição que vai acontecer aqui na terra, eu fui perguntado esses dias se eu acredito que essa parte do Apocalipse já começou. Eu falei, negativo, não começou não, a igreja ainda está aqui. Aprenda algo, enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós vamos impedir que Satanás leve avante 100% dos seus planos. Nós somos uma pedra no sapato desse infeliz. No penúltimo jogo aí do Brasil com a Alemanha, aí, acho que foi com a Alemanha, que o Neymar jogou. Ele bateu assim e falou, eu tô aqui. Eu acho que a gente tem que olhar para o diabo e falar assim, ó, a igreja está aqui ainda. Está aqui. E a igreja pode exercer autoridade. A igreja pode... Agora, irmãos, eu creio sim, que há uma intenção do diabo, sim, de causar não somente como vários fenômenos da natureza, para trazer morte e destruição, para depois todo mundo colocar a culpa em Deus. Porque o homem lá, que fez o Titanic, falou assim, ó, nem Deus afunda o Titanic. Aí o diabo foi lá, afundou o Titanic, e todo mundo fala que foi Deus. E quem afundou o Titanic não foi Deus não, meu irmão. Imagina se Deus for dar piti, toda vez que eu e você falar uma abobrinha. Ah, é? Eu não afundo não? Agora tu vai ver, eu vou afundar. Que Deus matou John Lennon. Foram 3 tiros, um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá doido, rapaz? Aí vocês estão rindo, tá na internet. Tá na internet. Foram 3 tiros, aí a pessoa falou, o pregador disse, um foi em nome do Pai, um foi em nome do Filho e outro foi em nome do Espírito Santo. Então, é sério, irmãos. Foi Deus que matou os mamonas assassinas. Coitado daqueles jovens. Precisavam de uma palavra, precisavam de ouvir o evangelho. Aí agora, a última moda do momento é que Deus vai inundar o Rio de Janeiro, vai ficar só o braço do Cristo Redentor para fora. Irmãos, quem mata, quem rouba e quem destrói é o diabo. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão vida e vida em abundância. Ele é o preservador da vida. Então, eu acredito que como igreja, nós temos que assumir a postura, em primeiro lugar, de não ter medo e nem espalhar o medo. Primeira postura, não tenha medo e não fique espalhando medo. Porque, irmão, crente gosta de ficar propagando essas besteiras, gente. Crente gosta demais de ficar conversando sobre isso. E fica falando, ó, vai destruir, Deus vai destruir, Deus vai destruir, Deus vai destruir. Ó, Deus vai saber que Deus vai destruir. Rapaz, você mora na praia. Ó. Isso, meu irmão, vai embora, deixa a sua casa vazia lá que eu tomo posse. Tomo posse, uso o capial lá, acabou. Aí fica aquele clima de tensão.
Aquele clima de medo. Ah, Deus está irado, Deus está enojado. Olha a expressão, é muito forte. Deus está enojado do Brasil. Irmãos, tem tanto homem e mulher de Deus nessa nação. Tem tanta igreja que está pregando a palavra. Tem tanta gente que ora por esse país. Tem muita gente que está exercendo autoridade, limitando o diabo no seu agir. Agora, como eu disse alguns domingos atrás, quando eu preguei algo parecido sobre isso, Satanás e os demônios só vão ser impedidos de agir na terra no milênio. A igreja é arrebatada, aí acontece 7 anos de tribulação, aí no fim dos 7 anos Jesus vem com a igreja, exerce o seu reinado visível, físico. Deixa eu dizer para você, o planeta Terra vai saber o que é o reinado de Deus aqui. Um reinado de justiça, de paz, de alegria. Aí, quando Jesus vier para reinar, durante 1000 anos aqui na terra, Satanás e os demônios vão ser aprisionados, vão ser impedidos de agir durante 1000 anos aqui na terra. Enquanto esse tempo não chega, irmãos, o diabo, os demônios vão estar agindo, vão estar matando, vão estar destruindo. Você não quer que ele faça isso na sua vida? Aprenda algo, exerça a autoridade do nome de Jesus. Então não tenha medo, não espalhe medo, não fique espalhando essas coisas não, irmãos. Porque pastor disse, porque profeta disse, porque a irmãzinha da oração disse. Espalhe a Bíblia. Uma profecia aí que vai matar. Aí você fala assim, olha, o Pai das Luzes profetizou na palavra dele que ele vai me dar vida e vida em abundância. Se você quer morrer logo, é contigo, mas eu vou viver. Segundo, a segunda reação que eu acho que eu e você temos que ter diante do que está, essa profecia que está sendo dita. Eu creio, irmãos, que nós temos que abençoar e falar palavras de bênção sobre o Rio de Janeiro e o litoral. Porque o povo está tanto falando que Deus vai destruir, que Deus vai matar, destruir, que o diabo está adorando isso. Porque morte e vida estão no poder da língua. Então nós temos que abençoar. Nós temos que abençoar esse litoral lindo. Irmão, olha o privilégio. Olha onde a gente mora, gente. A gente mora numa cidade linda demais. Todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, uma coisa linda, maravilhosa. As praias. O povo do estado do Rio de Janeiro é um povo agradável, simpático. A gente mora num lugar... Então o que a gente tem que fazer? Irmãos, eu sei, governo, eu sei, a economia, eu sei, irmãos, a polícia. Irmão, mas a gente vive num lugar maravilhoso, gente. Então a gente tem que abençoar. Eu abençoo o Rio das Ostras, eu abençoo o litoral. Eu declaro, essas águas, elas não vão matar ninguém. Eu abençoo a cidade do Rio de Janeiro, cada bairro. Eu abençoo até o Cristo Redentor, porque eu quero ver só o braço dele não, eu quero ver ele inteirinho. Inteirinho. Se o dia que eu puder só ver os braços dele, meu irmão, é porque muita gente já morreu. Eu abençoo todo o litoral desse país, porque os anjos de Deus, eles estão posicionados no litoral para reter as águas. Nós temos que abençoar. Abençoe o seu país. Irmãos, abençoe a sua cidade. Abençoe, fale palavras de bênção. Fale palavras que vão trazer vida. Não fica, meu irmão, sendo difusor de medo, incredulidade e destruição. Não. Irmãos, eu não sou mensageiro de desgraça. Diga assim, eu não sou mensageiro de desgraça. Diga assim, eu sou mensageiro de boas novas.
O evangelho é boa nova, é boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus vai matar todo mundo. Nossa, excelente notícia. Não, irmão, a boa notícia sabe qual que é? Que Deus te ama. Deus quer preservar a tua vida. Deus tem bons planos para você. Deus tem coisas boas para a tua vida. Olha aí para quem está perto, fala assim para ele: não venha querer anunciar desgraça na minha vida que não vai colar. Fala, meu irmão, fala, irmão. Fala isso. E fala assim para ele: da minha boca você só vai ouvir coisa boa, bênção. Agora vamos dizer todo mundo junto, bem forte, bem alto assim: as águas do litoral brasileiro são uma bênção para essa nação e não uma arma de destruição. Diga assim: diabo, em nome de Jesus, nós proibimos você de usar o litoral para causar destruição nessa nação. Nós declaramos a bênção, a vida, a paz, a prosperidade sobre a nação brasileira. Aleluia! Eu vou. Porque, irmãos, Deus ele não quebra as promessas dele. Deus não quebra as promessas dele. Vai lá, eu estou terminando. Mas aguenta aí. Vai lá, Gênesis capítulo 8. Quando você procura Gênesis capítulo 8, irmãos, o Deus que é adorado como Deus que não é Deus, que quebra promessas, é Alá. Alá, do islamismo, ele é quebrador de promessas. Sério? Ele quebra as promessas dele. Mais para frente, mais para o ano que vem, nós vamos fazer um estudo aqui na igreja, no domingo de manhã, sobre islamismo. Para vocês aprenderem. E nós vamos começar a aprofundar mais a questão de escatologia. Porque, irmãos, eu percebo como o povo... Irmão, crente não pode ter medo de ler Apocalipse não, gente. Eu não leio porque eu tenho medo. Mas medo de quê? Se a fé vem pelo ouvir a palavra. Apocalipse não é para te dar medo não, irmãos. Apocalipse, sabe o que é? Apocalipse é para te dar certeza de que o que Deus separou para nós é muito melhor. O Apocalipse, irmãos, sabe qual é a maior revelação do Apocalipse? No final, Jesus é o vencedor. A gente já sabe, mas está lá. O Apocalipse, ele começa mostrando Jesus ressurreto, no capítulo 1. No capítulo 2 e no capítulo 3, ele revela, ele dá um panorama da igreja na terra. No capítulo 4 e no capítulo 5, a igreja arrebatada e as bodas do Cordeiro. Do capítulo 6 ao capítulo 18, a igreja não está mais aqui na terra e são os 7 anos de tribulação. Aí tem lá as taças, os cavaleiros, as trombetas, os selos. Do capítulo 6 ao 18. No 19, Jesus é a segunda vinda triunfal de Jesus. Depois no capítulo 20, é o milênio, o reino milenar. Os 1000 anos de governo. Aí nós vamos estar reinando com ele. Já no capítulo 21 e o último capítulo, aí você vê o grande trono branco. Aí vem o novo céu, uma nova terra, e a Bíblia diz assim: e o mar já não existe mais. Deus, ele vai recriar o planeta Terra. A Bíblia fala
A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela vai vir do alto para cá, ó. Ele vai reconstruir o que o pecado destruiu. Vai ser um novo céu, uma nova terra. Aí a Bíblia fala que esses céus já não existirão mais. Não vai precisar nem de sol, porque o brilho da glória do Senhor vai nos iluminar por toda a eternidade. Estaremos para todo sempre com Ele, num lugar que Ele nos garante que nunca mais haverá dor, morte não vai entrar lá. Aí você fala, pastor, então vamos logo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui. Enquanto não chega esse tempo, eu quero dizer algo para você aqui. A minha vida e a sua vida aqui na terra não precisa ser comendo o pão que o diabo amassou, não. A minha vida e a sua vida aqui na terra pode ser uma vida de vitória. Para com esse negócio. Eu estou comendo o pão que amassou o diabo. É que você está comprando pão na padaria errada. O pão que o diabo amassou. Agora tem uma padaria que você pode comer o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vivo que desceu do céu, esse pão, ele amassou o diabo. Então, igreja, deixa eu falar para você. Ao contrário das predições que estão sendo ditas, eu digo para vocês, Deus não vai despertar fenômeno da natureza para destruir nada e ninguém. E se algum fenômeno da natureza acontecer trazendo morte e destruição, eu quero dizer algo bem claro. Foi o diabo que fez isso. Porque é ele que vem para roubar, matar e destruir. Mas em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio, versículo 21 fala assim: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo. Irmãos, olha o que Deus declarou. Por favor, preste a sua atenção. Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida. Ele prometeu que nunca mais. Nunca mais. Versículo 22. Enquanto durar a terra, enquanto durar a terra, semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, pega isso, jamais cessarão seus ciclos naturais. Nós servimos ao Deus que Ele tem controle sobre as estações, sobre os ciclos da vida. Ele falou, enquanto a terra durar, vai ter semeadura e vai ter colheita. Enquanto a terra durar, vai ter frio e vai ter calor. Enquanto a terra durar, vai ter verão e vai ter inverno, dia e noite. E os ciclos naturais da vida jamais cessarão. Deixa eu dizer algo para você, Deus é fiel. Ainda em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Gênesis capítulo 9, versículo 11. Diz assim: estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Deus está prometendo, Ele nunca mais vai trazer destruição por águas. Todos os fenômenos atuais da natureza que tem causado destruição é resultado da própria ação do homem para com a natureza. Preste atenção nisso. A gente tem aqui essa avenida
Quem anda um pouco mais para lá vê o mar invadindo a avenida. Não, foi a avenida quando foi construída que foi invadido o mar. Então se aconteceu uma desgraça, não foi Deus, é a imprudência do homem. Existe já uma tecnologia, irmãos. Você pode, isso é difundido na internet. Existe uma tecnologia dominada pelo governo americano chamado Projeto HAARP, H-A-A-R-P. É uma tecnologia que controla, manipula fenômenos naturais. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Satanás é o príncipe deste século. Efésios 2 fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Então ele pode provocar terremotos, ele pode provocar tempestades. Ele pode causar. Agora deixa eu dizer algo para você. A igreja ainda está aqui. Pastor, mas você não acredita que Deus pode estar usando isso para alertar? Irmãos, quando Deus usa para alertar, deixa eu dizer algo, aprenda algo. Quando Deus revela algo, não é para a gente ficar apavorado, não. Quando Deus revela alguma coisa, é para a igreja exercer autoridade e parar aquilo que o diabo está fazendo. Pode até ser que o diabo esteja planejando algum nível grande de destruição. Mas deixa eu dizer algo para você. Deixa eu lembrar algo para você. A igreja ainda está aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o mundo pode não reconhecer. Mas nós somos agentes de proteção dessa terra. Porque nós podemos usar o nome de Jesus. Começar a abençoar. E anular toda palavra contrária. Então deixa eu dizer algo para você. Permaneça em paz. Pode continuar morando no litoral. Nos seus dias de folga, vá à praia. Deixa a criançada ir lá na praia, correr, brincar. Porque aquilo ali foi criado para a gente. Você sabia disso? Foi criado para a gente. É para a gente desfrutar. Deus é tão inteligente que criou um mar. E se você, só de você ficar parado olhando para o mar, você sabia que você já descansa? Você já descansa. Então para que Deus criou o mar? Para a nossa vida, para a nossa sobrevivência aqui na terra, não para a nossa destruição. A natureza, irmãos, ela está em desarmonia por causa do pecado. Romanos fala que a natureza geme com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É por isso, por causa da natureza estar afetada pelo pecado, que Deus vai reconstruir um novo céu e uma nova terra. Mas no milênio, o milênio vai ser algo maravilhoso. Porque a criação, você sabia que a criação, os seres vivos, eles vão voltar para a sua condição original. A tal ponto que a Bíblia fala que uma criança vai poder brincar com um leão. O leão e o cordeiro se alimentarão juntos de palha. Não vai haver mais esses perigos. Então nós estamos vivendo aqui hoje, mas os nossos olhos lá no futuro. Porque a gente sabe, irmão, deixa eu dizer para você. Você tem que saber o seu futuro, porque o diabo sabe o futuro dele. O futuro do diabo é no lago de fogo de enxofre. Mas o meu e o seu futuro é na nova Jerusalém celestial. Você pode se colocar em pé nesse momento? Eu queria que você, nesse momento, levantasse as suas mãos. A Bíblia diz: quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Eu queria que você agora começasse a abençoar a nação brasileira. Faça isso agora. Mas erga mesmo a sua voz, querido. Erga a sua voz. Abençoe essa nação. Abençoe o litoral do país. Abençoe
Nós anulamos toda palavra de morte e de destruição que tem sido lançada sobre essa nação, afirmando que Deus vai matar, destruir o estado do Rio de Janeiro. Nós assumimos a posição de quem conhece o caráter de Deus, porque Jesus não veio para destruir a vida dos homens, Jesus veio para salvar a vida dos homens. Então nós abençoamos esse estado maravilhoso, nós declaramos paz e prosperidade nesse estado, nós abençoamos todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, declarando que cada praia é um lugar seguro. Nós cremos na palavra de Deus, que Deus determinou até onde as águas do mar podem ir, e as águas do mar, assim como toda a criação, obedecem à voz do seu Criador. Elas não passarão desse limite. Toda palavra maldita de morte e de destruição que nos últimos dias tem sido lançado contra o Brasil, de uma forma especial contra o estado do Rio de Janeiro, contra a cidade do Rio de Janeiro, nós como igreja agora anulamos, quebramos, desfazemos o poder de morte dessas palavras. Porque cremos no poder das nossas palavras. Nós falamos que esses últimos dias de 2016, início de 2017, nós vamos ouvir de avivamento no Rio de Janeiro. As igrejas cheias de pessoas sendo salvas, convertidas, curadas, libertas. Ao contrário do que está sendo dito, que muitos servos de Deus vão morrer. Não, nós vamos dizer que os servos de Deus, eles vão viver. Os que estão enfermos vão receber cura. Os servos de Deus que estão no hospital, nós mandamos cura para os hospitais, e eles começam a receber alta e a sair dos hospitais. Nós abençoamos o governador do estado, os deputados estaduais, os prefeitos de todas as cidades deste estado, os vereadores. Porque ainda, irmãos, que eles tenham erros, esses homens, eles precisam de conhecer o Evangelho de Jesus. Então eu declaro, eu profetizo pessoas se levantando nesse estado para ir até essas autoridades e pregar o Evangelho para elas. E esses homens convertidos, eles vão ser guiados pelo Espírito Santo a criarem leis justas que beneficiem, não é só crente não, é beneficiar a população. Vai estabelecer leis justas, honestas, íntegras, porque cada um deles vão se convertendo ao Senhor. Alguém vai lá, vai pregar para eles, eles vão se quebrantar, vão abandonar a corrupção. Nós abençoamos o poder judiciário do estado, os policiais, juízes, promotores, delegados. Nós declaramos vida sobre eles. O poder legislativo, abençoamos. Nós declaramos leis justas nascendo na nossa nação. Leis justas nascendo na nossa nação. Deus movendo, inclinando o coração dos vereadores, dos deputados, e leis justas sendo criadas nessa nação. Abençoamos o presidente dessa nação. Tantos têm afirmado que ele é satanista. Meu irmão, ele pode ser macumbeiro, satanista, ele pode ser o que for aí, mas esse homem, ele pode ouvir a palavra e se converter ainda. Então nós oramos agora, em nome de Jesus, que alguém se aproxime do nosso presidente, Pai, e pregue a palavra para ele, e que ele tenha a vida dele transformada pelo poder do Evangelho, e que ele, conhecendo a tua palavra, o coração dele venha se quebrantar para leis justas, que o coração dele venha se quebrantar
para socorrer uma população tão sofrida dessa nação. Nós abençoamos a nossa nação, abençoamos o estado do Rio de Janeiro. Como igreja, nós levantamos o sangue de Jesus sobre esse estado. E assim como o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro não permitiu que o destruidor entrasse e tocasse nos israelitas, nós levantamos o sangue do Cordeiro sobre o estado do Rio de Janeiro, e o destruidor não pode também destruir. Nós profetizamos uma aceleração na obra evangelística no Rio de Janeiro. Profetizamos que em vez de ouvir que muitos servos vão morrer, nós vamos ouvir que muito traficante vai se converter. Nós vamos ouvir em nome de Jesus que o impacto da criminalidade, do tráfico das drogas está diminuindo, porque esse povo está tudo se convertendo. Nós abençoamos o trânsito de Rio das Ostras, para que haja menos mortes, acidentes, que seja um trânsito seguro. Pai, muito obrigado pelo privilégio de morar numa cidade do litoral com praias tão lindas. Nós abençoamos esse litoral, esse mar tão maravilhoso. O Senhor criou. E nós declaramos, Senhor, que essa natureza tão linda que o Senhor criou, ela não será instrumento de morte e destruição. Os teus anjos segurando as águas. Aleluia. É assim que a igreja tem que agir, irmãos. A igreja está aqui para abençoar. A igreja está aqui para parar o que o diabo começou. Aleluia. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti.